A graça e a paz, que Deus abençoe sua vida poderosamente, em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Adriano Nascimento, pastor da igreja, comunidade cristã. Você é o melhor de Deus. E seja muito bem-vindo ao canal Instantes com Deus. Eu tenho certeza de que Deus, Ele irá falar com você. Não o que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir dele neste dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha e, claro, compartilhe essa mensagem com aqueles que Deus ministrar no seu coração, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Eu quero nesse dia compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, algo que é necessário, não em alguns instantes, mas todos os dias existe essa necessidade. Essa necessidade, ela deve fazer parte da sua vida, todos os instantes, em todos os momentos e todos os dias. E que necessidade é essa, pastor Adriano? A necessidade de você alimentar a sua fé. A necessidade de você manter sua fé. Porque a fé, ela é representada, o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele lá quando descreve sobre a armadura de Deus, ele fala que a fé, ela é representada por um escudo. E o escudo serve para quê? Não é para nos proteger? E o próprio texto lá de Efésios fala, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante, onde fala sobre a armadura de Deus, diz que por meio da fé, que é representada por um escudo, fazendo uma simbologia, ele nos protege. E nos protege de quê? Dos dardos inflamados do maligno. E o que vem a ser dardos inflamados? Nada mais são do que flechas de fogo que o covarde do diabo, ele lança todos os dias para tentar atingir a mente e o coração do homem. E quando uma pessoa, ela não está com a sua fé fortalecida, quando ela não está com a sua fé de pé, existe uma grande probabilidade dela ser atingida e afetada por esses dardos inflamados do maligno. E o que vem a ser esses dardos? Nada mais são do que pensamentos, do que sentimentos que o diabo ele vai tentar despertar em você para levar você a se precipitar nas suas atitudes, para levar você a naufragar na sua fé, a duvidar do poder de Deus, a duvidar do cuidado de Deus, a ter medo de agir, a não confiar em Deus. E isso acontece todos os dias. Nesse exato momento que você está ouvindo essa mensagem, existem centenas de milhões de pessoas sendo atingidas por esses dardos inflamados do maligno. E infelizmente, no meio dessas centenas de milhões, muitos foram atingidos e sofreram danos na sua vida. Mas também há aqueles que a sua fé os protegeu disso. Por isso, meu irmão, eu quero que você guarde no seu coração a palavra que Deus está falando com você e mantenha nela a sua fé. E o que é manter a nossa fé? Nada mais é do que você continuar crendo naquilo que Deus te diz na sua palavra. Eu quero compartilhar com você a história de um homem, onde não só a sua fé foi colocada à prova, como também a sua confiança. Diz a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 8, o versículo 40, diz assim, ouça com atenção. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa,
pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, e estava a morrer. A palavra de Deus diz que esse homem chamado Jairo, ele foi até onde o Senhor Jesus estava. E diz a Bíblia que esse homem, ele manifestou uma fé. Primeiro porque ele foi até onde Jesus estava. Ele tomou uma atitude. Ele não mandou servos irem no seu lugar. Não, ele mesmo foi. E isso nos ensina que existem coisas que só você pode fazer. Que é com você que Deus lhe conta para mudar uma situação. Enquanto você talvez esteja esperando que alguém tenha pena de você, se comova com a sua situação, Deus está esperando que você reaja, que você tome a iniciativa, que você use sua fé, que você se levante contra essa situação, independentemente se você está tendo o apoio que você gostaria ou não. A sua fé é o que basta para que essa situação, para que esse problema seja transformado. E a Bíblia diz que esse homem chamado Jairo, ele chegou até onde o Senhor Jesus estava. E ele manifestou um pedido. Ele pediu para que o Senhor Jesus fosse até a casa dele para curar a sua filha, porque a sua filha estava entre a vida e a morte. E pulando para o versículo 49, ouça com atenção. E eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Quando Jesus saiu do lugar onde estava junto com Jairo, até a casa de Jairo, no meio do caminho, houve outro episódio onde uma mulher tocou em Jesus e foi curada de uma hemorragia que sofria há 12 anos. E por alguns minutos, a Bíblia não diz ao certo quanto tempo, Jesus parou naquele lugar. Não apenas para curar aquela mulher, como também para salvar a vida dela. E nesse meio tempo que Jesus estava parado naquele lugar, o Jairo foi surpreendido pela notícia que ele tanto temia, pela a notícia que ele não queria receber. Ele foi surpreendido por pessoas que tinham vindo lá da casa dele e disse para ele: Jairo, olhe, não incomoda mais o mestre. Ou seja, não precisa mais que Jesus vá até a sua casa, porque a sua filha, ela já morreu. Muitas são as vezes que nós achamos que Deus não está nem aí para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para o nosso problema. Mas é aí onde a gente se engana. A palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. E o que significa isso? Se Deus prometeu algo na sua vida, se você está colocando sua confiança em Deus, se você está mantendo sua fé em Deus, unicamente em Deus, se você crê que Ele é poderoso para fazer o melhor para você, então não há como Deus não estar no controle daquela situação. Não há como Deus deixar que você seja envergonhado, porque você manifestou uma fé, você manifestou uma confiança. E todas as vezes que nós manifestamos uma confiança em Deus, Deus começa a trabalhar em nosso favor. Deus começa a agir no meio daquela situação em nosso favor. E nós não precisamos ver o trabalhar de Deus. O nosso papel é continuar crendo até o último instante para ver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se materializar na nossa vida. E muitas são as vezes que quando uma pessoa ela decide manifestar a sua fé,
Não pense você que o diabo vai ficar de braços cruzados vendo você usar a sua fé, manter sua confiança em Deus e ir embora. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, o diabo ele vai incitar você. Ele vai inflamar a situação. Ele vai piorar as coisas para que você duvide da sua atitude de fé. Para que você duvide da sua oração. Para que você tenha medo do problema. Para que você se renda e aceite aquele problema. E aceite aquela dificuldade. Quando Jairo estava indo com Jesus, ele foi surpreendido por uma notícia que ele não queria. E olha a notícia, não precisa mais incomodar o mestre. Em outras palavras, Jairo, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E é exatamente essa atitude que o diabo quer que você tome diante dos seus problemas. Que você simplesmente desista de crer. Desista do poder de Deus. Duvide disso. E olha o que o Senhor Jesus, ouvindo aquela mensagem do inferno que veio para abalar a fé de Jairo, diz assim a palavra de Deus no versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: não temas, creia somente e ela será salva. Quando Jesus ouviu aquela mensagem do diabo para roubar a fé de Jairo, aquelas pessoas que vieram até Jairo, elas vieram como pessoas realistas. Elas não tinham nem noção de que estavam sendo usadas pelo diabo, como muitas das vezes hoje. Pessoas que estão ao nosso redor, que não têm a mesma fé que a gente, que não crê talvez da mesma forma que você crê, e muitas das vezes se deixa ser levada pelo problema, pela realidade do que os seus olhos estão vendo, e acaba nos dando conselhos realistas, porém conselhos incrédulos, para que você aceite a situação, para que você se conforme com a realidade. Mas quando uma pessoa ela tem fé em Deus, ela crê no que Deus diz para ela e ela se agarra a isso, ela não olha para a situação com um olhar realista. Ela olha para a situação ao redor dela com o olhar da fé. Enquanto a realidade diz para ela, não tem mais o que fazer, aceite, é melhor se conformar. Ela olha com outros olhos. Não, Deus ainda pode mudar essa situação. Deus ainda pode reverter esse quadro. Eu ainda vou esperar a última palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Depois que Ele der a última palavra, não importa qual seja, mas eu vou esperar a última palavra de Deus. É assim que uma pessoa deve se comportar. É assim que Deus espera que nós venhamos nos comportar diante dos problemas. É assim que Deus quer que você se comporte. Não é à toa que quando Jesus ouviu aquela mensagem, como foi que Jesus fez? Jesus abraçou Lázaro. Jairo. Jesus abraçou Jairo, passou a mão na cabeça dele e falou: poxa, Jairo, foi mesmo, foi. É, né, Jairo? Tá certo. Poxa, foi a vontade do Pai, Jairo. A vontade do Pai foi essa, tá bom? Se conforme, tá certo? Eu sinto muito. Foi isso que Jesus falou para Jairo? Mas você sabe por que Jesus, ouvindo aquela mensagem de que a filha de Jairo estava morta, você sabe por que Jesus olhou para Jairo e disse assim: não temas, creia somente, porque ela será salva. Você sabe por que Jesus falou aquilo para Jairo? Porque Jesus viu fé naquele homem. Quando Jesus vê fé no coração de uma pessoa, eu digo fé mesmo,
E a fé, ela crê no impossível. Fé, ela faz você acreditar além das suas expectativas, além da realidade que está diante dos seus olhos. Ainda que tudo ao seu redor pareça não ter mais jeito, pareça não ter saída, quando você tem fé, você sempre olha acreditando que vai acontecer o milagre. Foi por isso que Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, creia somente. E é isso que Deus está dizendo para você. Eu não sei o que o covarde do diabo está fazendo na sua vida. Eu não sei qual má notícia você ouviu hoje, você recebeu hoje. Mas o que Deus diz para você é: não tenha medo. Creia somente. Sabe por que o Senhor Jesus também, ele disse: não tenha medo? Porque o medo, ele anula a nossa fé. O medo limita a fé de uma pessoa. O medo paralisa a fé de uma pessoa. E na maioria das vezes, quando nós estamos diante de um problema, ou quando nós recebemos uma notícia má, que a gente não sabe como se comportar, que a gente não sabe como ou o que fazer, é normal a gente sentir medo. O que deixa de ser normal é quando a gente permite que o medo domine a gente, nos leve a duvidar de que há um Deus que para ele não há nada impossível. O que se torna errado é quando nós permitimos que o medo anule nossa fé, roube nossa paz, nos leve a aceitarmos aquela situação, nos leve a duvidarmos do poder de Deus. Isso é que não pode acontecer. Sentir medo, todo mundo sente. Você acha que quando Jairo ficou sabendo que a filha dele estava prestes a morrer, ele não teve medo? Mas o que foi que ele fez? Mesmo tendo medo, ele foi buscar Jesus. Ele foi buscar socorro no Senhor Jesus. Ele não ficou ali, sabe, se lamentando. Não, ele foi até a quem ele acreditava que podia resolver aquele problema. E mesmo assim, ele tendo aquela atitude, o diabo ainda tentou roubar a fé de Jairo. E hoje não é diferente. O covarde do diabo, ele vai tentar roubar a sua fé. Ele vai tentar limitar a sua fé, paralisar a sua fé, trazendo uma notícia que foge do seu controle. Mas a palavra do Senhor Jesus foi: não tenha medo, creia somente. Ou seja, Jairo, você só precisa continuar crendo. Você só precisa manter a mesma fé que eu vi em você minutos atrás, quando você veio até mim crendo que eu poderia salvar a sua filha. Continue tendo essa fé. E Jesus diz para você hoje: filha, continue tendo a mesma fé que você teve no primeiro instante que você buscou a minha presença, apresentando esse problema, apresentando esta causa. Mantenha a mesma fé. Deus diz para você: filho, mantenha a mesma fé que você manifestou quando você foi até a minha casa, quando você fez aquela oração sincera. Mantenha a mesma fé. Não tenha medo. E se você não sabe qual foi o desfecho dessa história, eu quero contar para você que eu quero orar. Se você ler a partir do versículo 52 em diante, do capítulo 8 do livro de Lucas, você vai ver que aquele homem, ele creu no que Jesus havia dito. Ele não deu ouvidos àquela notícia que veio da casa dele, que a filha dele estava morta. Ele simplesmente negou aquela notícia, rejeitou aquela notícia e preferiu ficar com o que Jesus falou para ele, que se ele não tivesse medo e ele continuasse crendo, a filha dele seria salva.
E o desfecho dessa história é que aquele homem, chamado Jairo, os seus próprios olhos puderam ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Não só ele, como também todos aqueles, e principalmente aquela pessoa que foi lá e disse: Jairo, não há mais o que fazer. Desiste. Não incomode mais o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que até aquela pessoa que disse para você: é melhor você aceitar. É melhor você desistir. Não tem mais o que fazer. Teu marido não vai voltar mais. Teu filho não tem mais jeito. Tua empresa, é melhor tu fechar as portas mesmo. Essa doença não tem mais jeito. Você tem que aceitar. Um dia todos nós vamos morrer. Essa angústia é assim mesmo. Deus está dizendo que até essa pessoa que falou com você, que você tem que aceitar, ela vai se surpreender pelo poder de Deus na sua vida. Diante do que Deus vai fazer em seu favor, se você não dá ouvidos a esse medo e continuar crendo naquilo que você pediu com tanta fé ao Senhor. Eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te apresento a vida dessa pessoa que ouve essa mensagem. Senhor, obrigado. Obrigado por ser o Deus da Bíblia. Obrigado por ter deixado a tua palavra para que nós pudéssemos usá-la. Jesus, o Senhor surpreendeu a Jairo e a todos que estavam ali, que não acreditavam mais que era possível o milagre acontecer. Senhor, eu também te peço, visite essa pessoa que assiste esse vídeo, que ouve esse áudio, aonde quer que ela esteja. Talvez essa pessoa esteja numa condição como Jairo estava, diante de um dilema, diante de uma realidade que aos seus olhos não há mais o que fazer a não ser aceitar. Mas ainda assim, o Senhor é o Deus que muda a realidade. O Senhor é o Deus que traz à existência o que não existe. Então, Senhor, venha ao encontro dessa pessoa agora. Visite essa pessoa onde quer que ela esteja e haja onde ela não pode agir. Intervenha onde ela não pode, Senhor. Faça o que ela não pode. Meu Deus, que nesse instante toda a seta inflamada do diabo, do medo, que o covarde do diabo lançou para roubar a vitória, para roubar a bênção, a paz dessa pessoa, que seja neutralizada agora em nome do Senhor Jesus. E eu profetizo, eu determino, eu declaro no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que essa pessoa veja o teu milagre, que aquilo que aos seus olhos parece não ter mais jeito, não ter saída, eu profetizo que tenha saída, que esse quadro seja revertido, que essa situação seja transformada em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor mudou a realidade da vida de Jairo e da sua família, mude também, Senhor, a realidade dessa pessoa. Eu profetizo que essa doença se converta em saúde, que essa separação se converta em restauração, que essa falência se converta em prosperidade, que tudo aquilo que essa pessoa não pode, o Senhor faça para a glória e louvor do teu nome. Obrigado, Pai Santo, porque eu sei que o Senhor me ouviu em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja na minha vida. Guarde, meu irmão, essa palavra no seu coração. E creia, não tenha medo, creia somente. Compartilhe essa mensagem com aqueles que Deus falar ao seu coração e se inscreva no canal para que você possa receber as notificações de novos vídeos que vamos postar aqui. Eu sou o pastor Adriano Nascimento e esse foi mais um Instantes com Deus, que tem o apoio da Igreja Comunidade Cristã Você é o Melhor de Deus e do projeto Discípulo do ID. Esse é o nosso dever. Essa é a nossa missão.
Forte abraço, Deus te abençoe, fique na paz. E até o próximo instante com Deus, se assim Deus permitir. E não se esqueça, você é o melhor de Deus. Tchau, fique na paz.